Aristóteles, a respeito da arte e da retórica, faz uma distinção entre esta arte de convencer, esta arte da oratória para o convencimento, e a ciência e a dialética. Na ciência e na dialética, a lógica é o que se busca, mas na retórica, a arte do convencimento do público pelo orador, Aristóteles aponta outros aspectos que não podem ser desprezados a esse respeito. Na retórica, o mais importante não é seguir um caminho lógico, não é o mais relevante desvelar a verdade, pois o seu objetivo é convencer, como dissemos. É a arte do convencimento, onde cada ouvinte é uma espécie de juiz a quem se deve convencer. Como arte do orador, a retórica bem cabe na análise que o filósofo Theodor Adorno faz da arte. Adorno diz que uma obra de arte que se preza deve guardar um lugar vazio. Esse espaço que fica desocupado na obra de arte é para que o observador possa preencher com a sua imaginação. Sem que haja espaço para imaginar, não se pode dizer que houve uma obra de arte. Sem imaginação participando da contemplação artística, a arte perde todo o sentido. Torna-se um registro científico, algo sem emoção, sem sentimento, sem prazer, algo frio, matemático, estático. A obra de arte, portanto, precisa provocar, precisa deixar lacunas em que a imaginação apresentará a sua visão. Cada pessoa, como dizia o filósofo Kierkegaard, interpreta a linguagem artística, que é metafórica por natureza, de uma maneira diferente. Aliás, Adorno fez sua tese de doutorado sobre a estética em Kierkegaard e foi muito influenciado por sua teoria. Mas, percebendo que era possível direcionar a arte de tal modo que as pessoas fossem induzidas a imaginar o que os autores da arte desejam, Adorno constata o fim da ingenuidade na arte, porque a imaginação já não seria mais autêntica, não seria mais livre, seria condicionada pelos que produzem a arte a serviço de uma segunda intenção. Esta imaginação, a que ele chama de imageria, acaba sendo enganosa, pois não é pura do observador. Foi colocada ali numa estratégia do uso da obra de arte. Conhecendo o poder que a estética tem de formar imaginação, ela passou a ser muito usada na propaganda para levar o observador a pensar aquilo que querem que ele pense sobre o produto, que é muito bom, que é necessário, que vai resolver muitos de seus problemas. E como a arte estimula a imaginação, os sentimentos, sob os efeitos da arte, a razão não funciona tão bem, de modo tão regular. Há uma espécie de proporcionalidade inversa. Quanto mais imaginação, quanto mais emoção, menos razão. Então as pessoas compram produtos e depois, quando refletem com mais clareza, quando a razão se liberta, eles percebem que não precisavam, ou algo assim. Pessoas aderem a causas das quais se arrependem depois, quando a razão consegue se desvencilhar da emoção causada pela propaganda. Assim, então, vendem-se produtos que as pessoas não precisam, mas
A maneira como eles são apresentados faz pensar que precisam. Ou seja, uma imagem é criada. Esse espaço que seria preenchido pelo observador, ele já vem de alguma maneira sendo manipulado para induzir a uma percepção, a uma conclusão. Eu me lembro de uma propaganda que, até quando trato deste assunto, gosto de contar aos alunos, de um produto que era uma espécie de vassoura, aspirador de pó, mas que ao mesmo tempo jogava um vapor cheiroso e suave de limpeza sobre as coisas. Nessa propaganda, me lembro de uma dona de casa arrumando a sua casa, trabalhando ali com avidez para deixar tudo pronto. Ela está cansada, ela está descabelada, ela está suja, desarrumada, trabalhando, suada, empoeirada. E aí o seu marido chega. Ele chega de terno, ele é um executivo. Ele tem em sua mão uma maleta e chega todo arrumado, limpo. E ao abrir a porta, ele diz para a esposa assim: querida, vamos ao cinema? E ela olha para ele, ela está esbaforida, ela está acabada. Ela então se lança sobre a poltrona e diz assim: eu? Cinema? Né? Como poderia? Né? Ela está dizendo que não tem condições, não tem força, não está preparada. Mas aí então a propaganda continua e ela agora tem esse produto especial. Ela tem essa vassoura que é aspirador de pó e que também lança esse vapor que tudo limpa e tudo perfuma. E basta apertar um botão para isso. Ela está então cantarolando, trabalhando ali de maneira bem tranquila na sua casa, limpando a casa, e o marido chega. E ele diz para ela: querida, vamos ao cinema? E ela simplesmente aperta um botão de desligar. Ela não está suada, ela não está empoeirada, ela não está suja, ela não está cansada, ela está pronta. E ela diz assim: estou pronta. E eles então saem de braços dados. Esse produto não estava ali para ser vendido como um produto comum. Na verdade, ele representava um sonho. O que estavam vendendo era um sonho para a dona de casa, que ela teria mais tempo para um casamento melhor, mais romântico, mais feliz. Então, através do uso da arte, através da manipulação estética, tem-se conseguido vender não os produtos em si, não o cereal matinal, mas aquela família feliz que se reúne pela manhã. Não aquele perfume, mas aquele produto que atrai a garota ou o rapaz. Tudo, a beleza, o ambiente agradável, a música, os detalhes das roupas, tudo é preparado para criar este sonho. E nós vemos nestes casos a estética sendo usada para fins econômicos ou políticos, interesses outros que não são o puro desfrute da arte e do belo. Essa questão é muito ampla e está presente em detalhes muito disseminados. Por exemplo, quando o namorado dá flor à namorada, é muito mais do que uma flor que ela recebe. Há um espaço vazio que se preenche com sonhos, sonhos predeterminados. Raramente a pessoa pensará, raciocinará,
avaliará. Não, ela apenas sentirá, imaginará, sonhará. Se uma simples flor natural tem tanta força quando esteticamente usada, quanto mais as propagandas pensadas por poderosas empresas de marketing, cada detalhe, desde cor, forma, tom, tempo, fundo, estilo, tudo carrega poder de provocar o vazio e preenchê-lo como se quer. Tudo é estudado levando em conta o público-alvo, o seu perfil, o seu momento. Nada escapa. E a estética, como arte, está presente também no campo da religião, nos rituais, na música, nas roupas usadas nas cerimônias, na ornamentação, na luz, na pausa, no silêncio, na acústica, na arquitetura. Tudo é pensado para impressionar. Não impressionar a razão, pois a razão não se impressiona assim, mas impressionar os sentimentos, as emoções. Há muitos que escolhem a religião a seguir por causa dessa impressão profunda, considerada mesmo como divina, essa impressão que lhe afetou os sentimentos. Ficaram impressionados, não com o que foi dito, não com a razão daquilo que se ensinou, mas com o timbre do orador, com a eloquência com o que falou, com como a música foi cantada. Voltando agora a Aristóteles, tratando da arte retórica, ele fala que um dos elementos imprescindíveis dessa arte tem que ver com a imagem do orador, aquilo que ele passa a partir de si mesmo, a confiança, a segurança, o senso ético, o caráter que transmite. Aristóteles diz que antes de convencer o público sobre o que dirá, precisa fazer o público crer que ele é dotado de um caráter especial, uma aura de respeito. Há um marketing pessoal a ser trabalhado neste campo da retórica. O outro aspecto, o segundo, que ele diz que é específico desse campo da retórica, tem que ver com os ouvintes, com o emocional, o passional, o quanto são afetados. A necessidade de afetar positivamente o emocional dos ouvintes. Por isso, se estuda aquilo que impressiona, a relação de causa e efeito nas palavras, aquelas palavras que são fortes para fazer gostar e aquelas que devem ser usadas sobre oponentes porque carregam negatividade, os gestos, o posicionamento. Como se trata de imagem provocada por uma arte, podemos perceber aí o que Adorno chamou de imageria. Há uma conexão entre a crítica, a advertência de Adorno e também a de Aristóteles. É muito difícil determinar a separação entre arte e técnica, uma vez que a arte é usada como meio, como instrumento para um fim e não como mera fonte de fruição de prazer sensorial ou de prazer espiritual. Arte e técnica, então, se misturam, se confundem, se fundem. Aí cabe perguntar, uma vez que Paulo, o sistematizador da teologia cristã, diz que devemos apresentar diante de Deus um culto racional, se e quanto da arte como influência estratégica deveria ser usada. Isso não é fácil determinar. É possível perceber hoje haver uma onda, um modismo de desprezo da razão em favor dos sentimentos entre alguns grupos. O que nos faz pensar que não apenas muitos são levados pelo poder da arte
a serviço de uma estratégia, como mesmo muitos querem, é isto, nada além disto. Muitos recusam pensar, querem apenas sentir. Mas nós sabemos também, por outro lado, que a razão isolada não faz de ninguém humano, porque o conhecimento, como mero assentimento mental, é insuficiente para a religião. O próprio fato de Deus se apresentar como amor e requerer de todos amor, misericórdia, por si só já esclarece a necessidade da superação do formalismo racionalista. Este fato cria uma exigência de ponderarmos os limites, as fronteiras da razão. Precisamos analisar um pouco mais a questão. E daí eu quero passar um pouco para a arte usada na política. Desde a democracia grega, Aristóteles já comentava que para conquistar apoio popular, essa arte retórica era usada. Mas ela não é constitutiva apenas da democracia. Grandes pensadores já denunciaram como conquistas sangrentas de povos foram transformadas pela arte a serviço da propaganda em estabilidade política. Não é por acidente que Stalin dizia que entre todos os monopólios que o poder do Estado deve guardar para si, o mais importante é o monopólio do discurso. Por isso que políticas totalitárias investem em propaganda de si mesmas e, ao mesmo tempo, temem as propagandas dos outros, pois sabem do poder que exercem. Por isso, limitam ao máximo o acesso, o espaço de outras propagandas. Numa democracia, as propagandas se confrontam, disputam clientes, seguidores, adeptos, militantes, simpatizantes, fregueses e membresia. E se isso é uma arma desonesta, como descreveu Adorno, mais desonesto ainda é usar esta arma de modo unilateral, não permitindo ao outro o seu uso. As várias formas de adesão humana, a que quer que seja, quando atinge uma força que controla a sua vida, dizemos que aquilo se tornou sua religião. Assim, podemos dizer que muitos fazem de seu partido a sua religião, ou que fazem do seu time, de sua torcida, a sua religião, ou do seu trabalho a sua religião. E isso prova que a religião é aquilo que torna a pessoa entregue por inteiro, no sentido mais intenso. Por isso, ao nos voltarmos para o campo da fé religiosa, tratamos de algo que vai além de um estilo de vida. A religião não se limita a determinar como viver. É o próprio viver, a própria concepção de quem se é, do porquê existir, o que se espera de si e o que esperar da vida, dos outros. A religião se faz a razão de ser. Manipular a fé religiosa é manipular a pessoa no sentido mais profundo e como um todo. Então, é preciso ficar claro que existe uma diferença entre apresentar a Deus como oferta, o talento da música, por exemplo, da arquitetura, da escultura, do designer, da oratória, de modo puro em retribuição às bênçãos recebidas e sem segundas intenções de um lado, é algo muito diferente
de usar esses dons com segundas intenções, visando controlar o sentimento do outro, induzir a uma percepção forjada, uma resposta controlada de fora. Existe um caminho que foi percorrido de uma ação pura até esta ação impura que contamina em grande parte o ambiente do culto religioso em todos os lugares. Eu tive a satisfação de ter um professor de oratória, o Dr. Orne Silva, que continuamente nos alertava para a peculiaridade do espaço sagrado. A palavra em si, sagrado, santo, já quer dizer separado, diferenciado, intocável, a que se deve respeito incomum, onde não convém estratégias que noutros espaços poderiam ser adequadas, como a venda de produtos, ao espaço de campanhas políticas ou aos espetáculos daqueles que desejam sucesso pessoal, aqueles que buscam fazer o show, receber elogio de sua performance, por exemplo. Nada disso convém ao orador, como não convém ao cantor, ao musicista ou a qualquer que não queira chamar atenção para si, mas queira chamar atenção para o seu Salvador.